Então, quanto às relações sociais, elas sempre ocorreram de forma diferente. Infelizmente, a gente é atropelado pelas formas de produção, né? Então, assim, os primeiros agrupamentos humanos eram tribos, as pessoas se juntam para sobreviver. E aí, nessas tribos, é muito interessante porque, assim, nada é de ninguém. Não faz sentido, por exemplo, eu ter dois arcos para caçar, porque eu não vou conseguir usar os dois. Então, se eu faço um segundo arco, eu vou dar um para alguém, porque assim tem chance de duas pessoas trazerem mais comida, em vez de eu ficar com os dois, porque tem valor. Então, você não vai ter ninguém colecionando arcos numa tribo, porque isso não faz sentido. A gente ainda vê resquícios das tribos dentro das famílias. A gente não vai fazer pelo outro de acordo com que ele possa retribuir. A gente vai fazer pelos filhos e pelos parentes, justamente de acordo com a necessidade de cada um. Isso é o que vigia nas tribos. Era de acordo com a necessidade. O que você precisa? Você precisa que eu cuide da sua criança? Deixa ela comigo, não tem importância. Não tem por que eu achar que isso é um valor. Bom, depois que a gente foi evoluindo e foi começando a ter outros meios de produção, se fundaram os feudos, literalmente. Pessoas começaram a ser proprietárias dos terrenos, né? Ou seja, os donos dos feudos, né? O senhor feudal, e as pessoas contribuíam com o seu trabalho para que fosse produzido alguma coisa, né? Nessa época, a gente se confundiu e todo mundo passou a se sentir como propriedade dos outros. Então, tem aquelas coisas que a gente hoje olha e acha, né, incompreensível. Ah, não, o senhor feudal tinha o direito da primeira noite num casamento. Sim, os dois eram propriedades do senhor feudal, então por isso ninguém achava aquilo de alguma forma imoral ou estranho. Hoje seria impensável. Hoje, quando a gente entende que o direito é de todo mundo, que não é um que tem direito e os outros são coisas, e isso ficou por muito tempo, tá? Se a gente pensar na própria Grécia, onde se inventou o conceito de democracia, quem era cidadão era só o dono de cada casa, o dono de cada oiko, que ia ao Senado, discutia as coisas, etc. Todas as pessoas, o gado, as coisas da casa dele eram propriedades, inclusive crianças. Então é por isso que a gente vê umas descrições, às vezes, que a gente olha e diz assim, como? Como é que é isso? E era muito desse jeito, assim, porque era. A gente ainda vê resquícios disso. Eu vou falar agora, pisar no calo de muita gente. Por exemplo, a gente está em plena Olimpíada disputando, né, a vitória do Brasil em cima dos outros, contando quantas medalhas conseguiu, etc. Isso é resquício da época do feudo, né? Se o feudo fosse bem, eu me sentia bem. E isso termina sendo, de alguma forma, tão relaxante e acolhedora que as pessoas até hoje se vinculam a isso. Então, você vê de novo a expressão dos feudos nos times de futebol, nos times, né? As pessoas são torcedores e gostam quando aquele grupo ganha, apesar dela não ganhar nada individualmente. Pois bem, depois começa a manufatura, né? Que é relações de trabalho na Revolução Industrial vão mudando. A gente começa literalmente a trabalhar, antes da Revolução Industrial, né? A trabalhar para poder produzir coisas. E isso foi mudando a relação. Para além daqueles que viviam produzindo nas terras dos outros, começou a ter manufatura. Então, começou a ter né, as associações de profissionais, tem um termo para isso que não fugiu agora. As associações de profissionais que faziam, né, sapatos, faziam celas, faziam ferraduras, faziam associações funcionais. Na indústria, isso é coletado e vira uma produção de massa. E é isso a gente vai ver refletido, por exemplo, na moda, né? A moda é isso. Olha, eu vou produzir só calça jeans e todo mundo tem que usar calça jeans. A ponto da gente confundir e achar que liberdade... Esse é velho, hein? Liberdade é uma calça azul e desbotada, né? Essa é uma propaganda da calça Lee que existia na minha época de jovem. Então, bota 50, 60 anos disso para trás. Mas a indústria convencia para a gente de que usar a mesma coisa é que era interessante. Esse é o conceito de moda, né? Hoje, a gente começa a ter uma situação diferente, que é a pós-modernidade, porque se torna possível agora produzir individualmente coisas. Então, por exemplo, hoje em dia você pode escrever um livro
e deixar depositado na editora que vai imprimir o livro à medida que ele for vendido. E não fazer uma tiragem de 5.000, 10.000 livros e guardar e tentar vendê-los depois. Então você só vai produzir aquilo que há necessidade. Assim como outras coisas. Você tem várias coisas que hoje em dia já são produzidas individualmente para você. E cada vez mais, né? A gente vem mudando a tecnologia para conseguir produzir isso através de impressão 3D, através de uma série de coisas que vem mudando e que vão mudar o jeito como a gente se vê. Já vem se refletindo isso nas pessoas. A gente já tem pessoas que se isolam porque não querem mais compartilhar, né, a vivência coletiva, porque agora começa a parecer possível isso. Então, a gente já tem pessoas que vêm padecendo com esse problema, né, com isso, da individualidade exagerada, né?